Seja muito bem-vindo, que alegria me conectar com você no dia de hoje para juntos vivemos uma vida em dia com Deus. Afinal, não existe melhor maneira para você e eu vivermos do que em dia com Deus. No dia de hoje, Deus tem uma palavra para o seu coração e é por essa razão que eu quero te encorajar, fique conectado comigo. Hoje eu quero iniciar com você uma série de reflexões baseadas no Evangelho de João. E no dia de hoje eu estou certo, Deus falará conosco de uma maneira muito especial. Olha só o que está escrito na palavra de Deus no livro de João, capítulo 1, o verso 1. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Uau! Eu não sei se você já teve a experiência de alguma vez na vida caminhar por um lugar escuro, seja numa rua ou em um matagal, enfim, em alguma circunstância onde não havia luz. De fato, este não é um lugar que nós ficamos muito confortáveis, porque se você não consegue enxergar o que está à sua frente, você se vê numa situação de alta vulnerabilidade. E é difícil você conseguir dar passos firmes, porque a escuridão não é um lugar onde você e eu fomos criados para viver. Fomos criados para viver sob a luz. A escuridão, ela é para um tempo de descanso, mas não para você caminhar, é para uma ocasião específica, um momento específico da sua vida. Mas se você está caminhando em um lugar escuro e de repente alguém acende uma luz, seja porque você conseguiu uma lanterna ou porque alguém chegou próximo de você com uma lanterna, isso muda a perspectiva, porque a luz transforma a escuridão. Quando a luz acende, a escuridão não resiste. E é exatamente sobre isso que o Evangelho de João, aqui nesse texto que nós lemos, está falando. Sobre uma luz que brilha e dissipa toda escuridão. E que luz que é essa? Essa luz se chama Jesus. Jesus, que, como vemos nesse texto, é muito mais do que um personagem histórico. Embora você possa estudar sobre Jesus em uma perspectiva histórica, ainda assim, a palavra de Deus nos mostra que Jesus é mais do que um personagem histórico, ele na verdade é o próprio Deus. Por isso que o texto diz, no princípio era aquele que é a palavra, uma menção a Jesus. Em outras versões, nós temos esse texto escrito como era o verbo. E em seguida diz, ele estava com Deus e era Deus, e ele estava com Deus desde o princípio. Sabe, Jesus não nasceu 2000 e alguns anos atrás. Na verdade, ali nasceu Jesus no sentido do seu ministério aqui na terra como homem. Mas, na verdade, Jesus é Deus e ele sempre existiu desde o início de todas as coisas. Na verdade, esse texto aqui diz que muito antes das coisas existirem, Jesus já existia. Jesus é o Filho de Deus, que sempre existiu. E o texto diz no verso 3, todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Uau! Isso é tão poderoso, porque imagina o seguinte cenário comigo. Jesus sempre existiu, Jesus é Deus. E a partir dele todas as coisas foram criadas. Então Deus Pai criou toda a criação que temos ao nosso redor, todos os elementos da natureza, criou você a partir de Jesus, por meio da palavra que é Jesus. Isso é tão maravilhoso, porque nos mostra que em um lugar onde não existe nada, através de Jesus, grandes coisas podem ser criadas. E aqui uma aplicação direto para a sua vida. Jesus é quem entra na vida de qualquer tipo de pessoa e pode transformar qualquer tipo de cenário, porque da mesma forma que o universo foi criado por meio dele, também a sua vida pode ser transformada por meio de Jesus. Não existe caos, não existe enfermidade, não existe problema que não possam ser resolvidos em Jesus, porque todas as coisas foram criadas a partir dele. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Verdades tão preciosas para você que quer viver uma vida em dia com Deus.
verdades que trazem esperança para o seu coração, alegria para a sua vida. Jesus é Deus, Ele sempre existiu e por meio dele todas as coisas foram criadas. Quando não havia nada, por meio de Cristo, tudo foi criado. E o texto continua dizendo: nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Aqui entra no ponto que eu quero destacar com você, nesse nosso tempo juntos no dia de hoje. Aqui a palavra de Deus apresenta Jesus como uma luz que as trevas não são capazes de vencer. Isso é tão maravilhoso porque, como eu citei alguns momentos atrás, quando a luz entra, as trevas são dissipadas. Quando a luz entra, existe transformação. E aqui a palavra de Deus apresenta Jesus como sendo aquele que traz esperança, aquele que traz transformação, aquele que muda o cenário da vida de alguém, aquele que transforma situações, circunstâncias. Isso não é maravilhoso? Para pensar nisso. Jesus é aquele que transforma a vida das pessoas. Jesus é aquele que transforma qualquer circunstância. É interessante que algumas semanas atrás eu ouvi um grande amigo contando uma ilustração, dizendo que, de fato, quando Jesus entra na vida de uma pessoa, a transformação é inevitável. Ele citando um exemplo um tanto quanto exagerado, dizendo que se uma pessoa for atropelada por um caminhão, será inevitável os impactos disso na vida dela. O mesmo acontece quando você, de fato, tem um encontro com Jesus. Quando, de fato, Cristo entra na sua vida. É claro que se você for atropelado por um caminhão, você vai ser muito machucado. Mas quando Cristo entra na sua vida, a transformação não é de machucar, a transformação é de restaurar. Jesus é aquele que entra na sua vida e dissipa as trevas daquilo que está quebrado no seu interior. Jesus é aquele que entra na sua vida e transforma o caos que está nas suas emoções em uma paz que excede todo o entendimento. Jesus é aquele que entra na sua vida e pode te curar de toda e qualquer enfermidade, seja ela emocional, física, psicológica. Jesus pode transformar qualquer cenário, porque Ele é a luz que brilha em meio às trevas. E as trevas não podem vencer a luz. Guarde isso no seu coração. As trevas jamais poderão vencer a luz. E a luz de Cristo triunfa sobre todas as trevas que podem estar ao seu redor. Isso é muito forte, muito forte. E aqui nesse texto, João inicia o seu evangelho justamente dizendo algo poderoso sobre Jesus. Jesus é a palavra que existe desde o princípio. Ele não foi criado porque ele sempre existiu. Jesus é o Criador de todas as coisas. Por meio dele, tudo foi criado. Jesus é a vida. Jesus é a luz que brilha em meio à escuridão. Jesus é aquele que, em qualquer circunstância, quando ele chega na história, tudo é transformado. E por que é importante a gente destacar todas essas verdades? Por que eu estou sendo enfático em dizer que Jesus é a luz, que onde Jesus entra, tudo é transformado? Porque, de fato, você e eu vivemos em um mundo de trevas. Você e eu vivemos em um mundo de escuridão. Vivemos em um mundo onde, como a palavra de Deus diz, está no meio do maligno. É uma realidade esse mundo que nós vivemos. E Deus tanto amou o mundo, Deus tanto amou você, Deus tanto amou a mim, que mesmo eu e você estando nessa realidade, Ele enviou Jesus para encarnar, ser um homem, viver a vida como um ser humano, assim como você e eu, mas uma vida perfeita, a fim de que Ele pudesse pagar a culpa dos nossos pecados, a culpa dos nossos erros, mas mais lindo e mais importante, entrar na nossa vida e transformar a nossa história para sempre. Isso não é maravilhoso? Isso é muito lindo, é demais. E nesse mundo de escuridão que nós vivemos, onde tem tantas notícias ruins, onde tem tantas pressões que nos desafiam, que testam a nossa fé, que machucam a gente, em meio a tantas enfermidades que estamos sujeitos, em meio a tantos problemas que podem alcançar você e eu, que podem trazer tanta dor para o nosso coração, ainda assim existe uma luz que pode nos resgatar e trazer esperança para o seu coração. Jesus é essa esperança. Jesus é aquele que traz
alegria, que traz novas possibilidades para você e também para mim. Isso é maravilhoso, isso é muito lindo. Agora, sempre que você estiver vivendo um momento desafiador, eu quero deixar aqui algumas aplicações práticas para você. Na verdade, 2, bem específicas, porque na vida nós passaremos por dias difíceis. O próprio Jesus disse: no mundo vocês terão aflições. Ele estava se referindo à jornada da vida. Ao longo da sua vida, você terá dias difíceis. Mas é muito lindo que Jesus disse: mas animem-se, tenham de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Em outras palavras, ele diz: não se desesperem, não sofram mais do que vocês devem sofrer, porque, na verdade, eu já brilhei em meio às trevas do mundo. E se eu estiver com vocês, vocês podem descansar o coração, porque se Jesus está na sua vida, ele já venceu todas as trevas e tudo isso se submete à autoridade e ao poder, ao senhorio de Jesus. Isso é transformador, isso é maravilhoso. Então, quando você estiver passando por situações difíceis, quando você se vê em uma situação, uma circunstância, um momento onde parece que as trevas estão querendo dominar a sua vida, pensamentos negativos, pensamentos destrutivos, sabe? Você se sente mal, você quer se distanciar das pessoas, você quer se distanciar de Deus até, porque parece que tem algo que está tentando dominar a sua vida com tristeza, com angústia, com dor. Declare em nome de Jesus: eu não aceito essa escuridão para a minha vida, porque a luz que vence toda a escuridão habita em mim. Em Cristo Jesus eu sou mais do que vencedor. É isso que você precisa dizer. Em meio às trevas, em meio às dificuldades, em meio aos problemas que surgem na sua jornada, na sua vida, declare: Jesus Cristo venceu as trevas, Ele é a luz e essa luz habita na minha vida. Isso é muito poderoso, se apega nessa palavra. Sempre que houver desesperança, declare uma palavra que vai trazer esperança para a sua vida. Use a sua boca para proferir palavras de esperança. E a verdadeira esperança não está em coisas, a verdadeira esperança não está em pessoas, a verdadeira esperança não está em sistemas, a verdadeira esperança está em Jesus. Só Ele pode iluminar a escuridão da sua alma, a escuridão do seu sofrimento. Só Ele pode transformar qualquer circunstância negativa em algo positivo. Só Ele pode curar as suas enfermidades. Só Ele pode transformar de fato os seus pensamentos. Só Ele pode trazer salvação para a sua vida. Por isso, em meio às escuridões que nos cercam, você e eu precisamos declarar Jesus. Jesus é a minha esperança. Jesus é a luz. Jesus, o Filho de Deus, o próprio Deus, habita na minha vida, está presente ao meu lado. E isso é maravilhoso. Guarde isso no seu coração. Jesus, Jesus, Jesus. Declare o nome de Jesus. Como aquela canção diz: declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz. Porque onde Jesus está, ali tem a luz que dissipa todas as trevas. Se você crê nisso, escreve aí no chat: amém, eu recebo, eu declaro isso em nome de Jesus. E uma segunda aplicação bem prática para você com relação a esse texto é: compartilhe sobre essa luz com as outras pessoas. Sabe que quando você compartilha algo, isso se torna uma verdade ainda maior para você e pode se transformar numa verdade na vida das pessoas que ouvem você. Então, quando você compartilha sobre essa luz, quando você compartilha sobre o que Jesus faz, sobre quem Jesus é, você não apenas está edificando a sua fé, porque você está reforçando em quem você crê, mas também você está preparando o caminho para que outra pessoa seja grandemente abençoada com essas verdades. Jesus é Deus, todas as coisas foram criadas por meio dele, e onde ele está, as trevas são dissipadas. Onde ele está, as trevas são vencidas. Isso precisa ser comunicado, isso precisa ser transmitido. Faz parte da sua missão, da minha missão, como discípulos de Jesus. A grande comissão que Jesus deixou para todos nós antes de
ascender aos céus foi: ide por todo mundo e pregai o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Olha só como é poderosa essa verdade. Essa verdade é capaz de não apenas transformar a vida da pessoa, mas também determinar toda a eternidade da pessoa. Você tem essa autoridade na sua mão, mas não apenas uma autoridade, mas essa responsabilidade de levar para frente a mensagem de Jesus. Você tem essa responsabilidade, eu tenho essa responsabilidade. E nos primeiros versos do Evangelho segundo João, a gente vê com clareza verdades transformadoras para edificar a sua fé, fortalecer as suas crenças, te lembrar do poder de Deus através de Jesus e também reforçar a verdade de que onde Jesus entra, tudo é transformado, porque é a luz que brilha através de Jesus, porque Ele é a própria luz. Essa luz é mais forte do que qualquer holofote, do que qualquer luz que possa brilhar nas nossas vidas. Jesus quer entrar na sua vida hoje e fazer uma transformação. Jesus, o Filho de Deus, quer entrar na sua história no dia de hoje para fazer uma transformação que vai te ajudar a viver em dia com Deus. Ou melhor, não apenas te ajudar, mas vai certamente preparar o caminho para que você viva a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Amém? Vamos orar nessa direção? Pai, nós te louvamos pela Tua palavra que é rica, Tua palavra que é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. No dia de hoje começamos a meditar no Evangelho segundo João e a Tua palavra de cara já nos traz verdades tão profundas, verdades que precisam fazer parte da nossa vida. Jesus é o Filho de Deus, não cremos em qualquer pessoa, cremos no próprio Deus. Jesus é aquele que transforma toda e qualquer situação, porque onde a luz brilha, as trevas dissipam, são dissipadas, Pai. Então, nós louvamos ao Senhor por isso. E no dia de hoje eu oro pelos meus filhos, pelos teus filhos, oro pelas tuas filhas, Senhor. Oro por cada um que está me acompanhando nesse dia, para que verdadeiramente, Senhor, essas convicções estejam guardadas no coração deles. Mas não apenas guardadas, Pai, mas uma vez que estão bem estabelecidas no profundo do interior deles. Pai, eles sejam instrumentos nas mãos de Deus, nas mãos do Senhor, para compartilhar essas verdades com o maior número de pessoas e ser um canal de bênção para transformar a vida das pessoas que estão ao seu redor. Obrigado, Jesus, te amamos. Oramos em teu nome. Amém e amém. Glória a Deus, louvado seja Deus por isso. Meu irmão, minha irmã, se apega nessa palavra. Jesus é Deus, onde Jesus entra, tudo se transforma. Ele tem poder para realizar qualquer situação, qualquer coisa. E também, onde a luz brilha, as trevas são dissipadas. Compartilhe com o maior número de pessoas essa mensagem, porque certamente, dessa forma, você será uma bênção na vida delas. E claro, se você ainda não se inscreveu no canal, eu quero te fazer um pedido, se inscreva agora mesmo, aproveita, dá um like nesse vídeo se foi bênção na sua vida. Não se esqueça de acionar o sininho para receber notificações todas as vezes que entrar conteúdo novo por aqui e conto com o seu apoio para continuarmos avançando, amplificando essas mensagens, compartilhando com o maior número de pessoas e também lembrando que você pode ser um apoiador desse ministério, não apenas divulgando as mensagens e divulgando o canal, mas também através do seu apoio financeiro. Na descrição desse vídeo tem as formas com que você pode ser um abençoador desse ministério e contribuir para que nós continuemos avançando, pregando para o maior número de pessoas, alcançando pessoas que estão distantes de Deus, trazendo elas para perto de Deus, para que elas vivam uma vida em dia com Deus. Que o Senhor te abençoe, um forte abraço e até o próximo episódio.